antecedência. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Consegue ver a tela? Sim, conseguimos. Beleza, eu vou começar falando primeiro sobre o nosso questionário. Primeira coisa que pouca gente respondeu, né? Tivemos 8 respostas só. E aí, essa questão do questionário, eu acho que é interessante porque isso fornece um feedback em relação ao aprendizado. A gente assiste uma aula, entende algumas coisas, mas obviamente não absorve tudo, por isso que tem que estudar, né? E aí, quando você responde um questionário como esse, você tem exatamente esse feedback do que você deixou de absorver naquela aula e o que de fato é importante, né? A maioria das perguntas aqui são os tópicos talvez mais importantes daquilo que a gente conseguiu ver naquela aula. Então, é sempre interessante que todos participem, até porque eu mandei com bem antecedência esse questionário, tá certo? E aí eu vi algumas respostas, algumas inclusive interessantes, e que dão dica também de onde melhorar quando a gente for ter essas aulas expositivas, tá? Primeira pergunta aqui foi justamente qual célula no sangue periférico, ou quais células no sangue periférico não possuem núcleo. A gente viu que há uma diferença significativa das células que estão presentes na medula óssea para aquelas que estão no sangue periférico, né? E no sangue periférico, duas células se destacam por realmente não possuírem núcleo, né? São elas plaquetas e hemácias, as hemácias maduras. Obviamente, seus precursores foram células nucleadas e no decorrer dessa maturação elas acabaram por perder esse núcleo. Então, plaquetas e hemácias no sangue periférico não possuem núcleo, tá certo? Qual a maior célula da hematopoese? A maior célula da hematopoese é o megacariócito, né? E o motivo justamente é a resposta da primeira pergunta, né? A gente tem que ter plaquetas em números suficientes no sangue periférico, né? E aquelas plaquetas compõem ali a hemostasia, né? São inclusive os primeiros guardiões, e por isso que o megacariócito é uma célula enorme. Ela se destaca quando a gente começar a ver morfologia, principalmente mielograma, ela se destaca no mielograma porque na lente de 10, na lente de pequeno aumento, a gente já vê uma célula se destacando em detrimento das demais. Aquilo é o megacariócito. É uma célula enorme e que se fragmenta e se transforma em plaquetas, tá certo? Então, ela é a maior célula da nossa hematopoese. O que quer dizer o termo desvio à esquerda? Algumas pessoas colocaram como sendo células imaturas ou até se referindo a outras linhagens, né? Tomando como base o conceito, realmente é quando aparecem células imaturas no sangue periférico. Mas esse é um termo, inclusive, informal, que a gente utiliza principalmente para se referir a neutrófilo, tá certo? Então, desvio à esquerda, a gente está falando de neutrófilo no sangue periférico e suas células mais imaturas. Isso acontece em processos benignos e processos malignos. E tem importância clínica, por isso que esse termo é bastante importante. Então, quando os neutrófilos, né, têm as suas células imaturas ali no sangue periférico também, se referindo principalmente bastões, né, que é a célula imediatamente anterior ao neutrófilo, metamielócito, mielócito, promielócito, mieloblasto, quando elas aparecem no sangue periférico, a gente chama de desvio à esquerda, né? E isso, né, essas células que compõem o desvio à esquerda do neutrófilo, é justamente a resposta da pergunta seguinte. Algumas pessoas foram, inclusive, mais detalhistas, né? Começaram lá desde a célula-tronco hematopoética até o precursor mieloide comum, né? E aí do precursor mieloide comum começa lá mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastão até chegar no neutrófilo, né? Então, esta é exatamente a sequência a sequência dessa maturação do neutrófilo, né? E aí, de modo oposto, neutrófilo, bastão, metamielócito, mielócito, promielócito, mieloblasto e a célula-tronco hematopoética, né? E o que são os blastos, né? Os blastos é exatamente uma célula que a gente não consegue dizer o que é. Essa é uma noção básica e prática, né? Em termos genéricos, blasto é uma célula que você olha para ela e você não sabe dizer o que é, porque ela é tão imatura que não tem características específicas de nenhuma linhagem. Aquilo não é um eosinófilo, aquilo não é um neutrófilo, aquilo não é um basófilo. É uma célula
com alta relação núcleo-citoplasmático, o núcleo dela é frouxo, às vezes tem a cromatina é frouxa, às vezes tem nucleolo, né? Às vezes tem elementos ali citoplasmáticos, como bastonetes de Auer, né? O próprio citoplasma pode ter blebs, enfim, existe uma infinidade de blastos. Mas, em termos genéricos, é uma célula imatura, não consigo dizer o que é, e tem uma relevante importância clínica, porque o blasto aparece em determinadas condições. Sem dúvida nenhuma, né, a principal delas são as leucemias agudas. Então, quando a gente fala de leucemia aguda, invariavelmente vem à mente blasto, seja no sangue periférico ou seja na medula óssea, mas não é uma coisa específica da leucemia aguda. O blasto aparece em outras condições clínicas também, e a gente já falou sobre elas, tá certo? E o que é um reticulócito? Ele é visto no hemograma. Vocês vão ver, inclusive a gente vai falar hoje sobre o hemograma. O reticulócito, basicamente, é o primeiro passo de uma cadeia algoritmo aí, do algoritmo diagnóstico de todas as anemias, porque ele consegue me dizer exatamente como está funcionando a medula óssea diante daquela anemia, tá certo? O reticulócito é a célula imediatamente anterior à hemácia. Então, vocês viram lá nos estágios de maturação da hemácia, desde o eritroblasto basofílico, o eritroblasto ortocromático, policromático, reticulócito e hemácia. A hemácia é uma daquelas células que não tem núcleo e a célula imediatamente anterior a ela, que é o reticulócito, também não possui núcleo. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem boa de um reticulócito, né? Reticulócito. Pronto. Isso é uma imagem do reticulócito, né? Todo mundo está vendo aí? Estão vendo essa imagem? Sim. Pronto. Se vocês verem, isso é uma hemácia, mas está esquisita essa coloração, né? Está aparecendo uns negócios dentro da hemácia aqui, um pigmento escurecido. E isso nada mais é do que resto de RNA. Algumas pessoas, inclusive, responderam que o reticulócito não é normal aparecer no sangue periférico. E tá certo? O reticulócito tem uma meia-vida de 1 a 2 dias, né? Então, a hemácia sai na forma de reticulócito para o sangue periférico e aquele reticulócito vai perder este resto de RNA que ainda possui ali no seu citoplasma quando passar ali pelos vasos esplênicos, tá certo? E aí amadurece de fato para a hemácia. Aparece no hemograma? Não aparece. A gente não consegue ver isso aqui. Se você ver até uma coloração escurecida, tá certo? Porque isso aparece em colorações que a gente chama de coloração supravital. Então, por isso que a gente solicita hemograma, mas solicita também contagem de reticulócito. O esfregaço sangue periférico do hemograma é feito com uma coloração, o do reticulócito é feito com colorações supravitais. Azul da Prússia, azul de metileno, tá certo? Então, ele consegue corar e contar quantos reticulócitos tem no sangue periférico, tá? Ele aparece na coloração normal como uma célula maior, mais escurecida, né? Aqui eu não sei se eu vou achar um exemplo de reticulócito, né? Mas ele aparece como uma célula maior, escurecida, grande, que dá acinzentada, inclusive, que dá a impressão que realmente seja, a gente presume que seja, né? Aparece, inclusive, quando a gente descreve policromasia. Então, quando vocês verem o hemograma, tem policromasia, é porque tem hemácias mais escurecidas, mais enegrecidas, né, mudando de coloração, que talvez se fizéssemos ali a coloração do reticulócito, identificássemos esse resto de RNA, tá certo? Então, o reticulócito é isso. Cite 5 causas de eosinofilia no sangue periférico. Eu foquei nessa pergunta, embora seja específica, exatamente pelo contexto que nós estamos. A gente está numa liga de hemato, e é de conhecimento geral, até do leigo, as causas de eosinofilia. Isso aqui está ligado a parasita e a alergia, né? Todo mundo que você perguntar vai dizer justamente essas duas causas. Além disso, o raciocínio clínico fica muito limitado, né? A pessoa vai lá, faz um exame parasitológico de fezes, não tem verme, vai lá, pergunta ao paciente se tem sinais de rinite, de asma, dermatite atópica, o paciente não tem nada, e aí? E agora? Para onde é que a gente vai? Esgotou minhas possibilidades diagnósticas. Então, por isso que é bom ter em mente, né, as causas de eosinofilia, tá certo? Então, sem dúvida, aí vai predominar o que é mais simples e o que é mais frequente,
alergias e parasitose, mas neoplasias hematológicas, como leucemia mieloide crônica, a gente até citou, né? A própria leucemia eosinofílica crônica, tá certo? Aí existem outras causas de eosinofilia secundária. Os próprios linfomas, como a síndrome paraneoplásica, linfomas podem cursarem com eosinofilia, insuficiência adrenal, enfim, existe uma infinidade de causas. Vasculites, tá certo? Vasculites, que são as doenças autoimunes, também cursam com eosinofilia, tá? E outras doenças neoplásicas hematológicas também, tá certo? Então, eosinofilia não é específico de nada, pode ser uma infinidade de coisas, desde doenças benignas até doenças malignas, tá? Essa pergunta é simples, mas é essencial para a gente entender a dinâmica de toda a divisão, tanto celular quanto clínica, das doenças hematológicas. Quais são as duas linhagens, duas grandes distintas linhagens da hematopoese, né? Que são justamente a linhagem linfóide e mieloide, tá certo? E no adulto, quais são as duas principais, quais são os dois principais pontos de punção da medula óssea? Bom, se nós recordássemos desde a embriogênese, na criança ali, né, no lactente, praticamente todos os ossos produzem medula óssea. Então, em teoria, poderia funcionar qualquer osso. No adulto, isso passa por uma lipossubstituição até que, na fase adulta, né, praticamente só os ossos ali axiais, os ossos chatos e os ossos longos proximais produzem medula óssea. A medula óssea vermelha, né, possui medula óssea vermelha. Então, por isso que a gente funciona dois sítios específicos: externo e crista ilíaca, que são os ossos da bacia, tá certo? E a gente já falou que funciona muito mais crista ilíaca por motivo de segurança, tá? E no período embrionário predominam justamente aqueles outros sítios de hematopoese que a gente já viu, tá certo? Que inclusive em algumas situações podem voltar a produzir sangue. Fígado, baço, saco vitelíneo, tá certo? Então, aqui são perguntas mais simples, tá? Nessa revisão aí, surgiu alguma dúvida em relação a isso? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode perguntar. Professor, Pronto. eu acho que o que ficou mais complexo foi a questão da presença das outras patologias com a eosinofilia, né? Certo. Mais interessante, principalmente a insuficiência adrenal, a vasculite, que fora do mundo oncológico. Pronto. Esse conceito ainda fica um pouco abstrato, porque a maioria dessas doenças vocês não conhecem, né? Mas à medida que a gente for vendo essas doenças, esse conhecimento vai ficar mais sedimentado, né? E aí vocês vão não só entender, mas também ter em mente, sempre que falar em eosinofilia, que aquilo pode ser uma infinidade de causas, tá certo? O áudio estava meio ruim, Priscila, eu não entendi só o finalzinho. Você perguntou alguma coisa? Foi só... Não, foi só dizendo que fora do mundo oncológico, que foi mais interessante para a gente da Sim, vivência. Mas foi sim, só isso mesmo. legal. Tranquilo, pessoal. Então, eu decidi falar de hemograma já para a gente não atrasar o nosso cronograma, né? Que a gente já está em final de ano, vai ter as limitações aí das férias de vocês e realmente o Wilson precisou viajar para nos Estados Unidos no Congresso americano, tá certo? Aí, Ingrid, quando estiver perto do tempo aí de fechar a videoaula, você avisa, né? Que a gente dá uma pausa e abre uma nova aula. Mas aqui são 14 slides só, tá certo? A gente termina rapidinho, tá? Certo, eu aviso sim. Pronto. Deixa eu abrir aqui em tela cheia. Vocês estão vendo o slide? Sim, Tranquilo. Então, a gente vai falar sobre hemograma, que para a gente é o exame mais importante, né? Hemograma, esfregação sangue periférico, está para um hematologista, como, por exemplo, uma ausculta cardíaca e um eletrocardiograma para um cardiologista, tá certo? Então, entender cada um dos conceitos do hemograma é essencial para a nossa prática clínica, né? O hemograma, inclusive, é o exame mais solicitado em toda a prática médica no mundo, por qualquer que seja o médico.
né? Então, qualquer solicitação de exame, entre os exames específicos de determinada especialidade, vai estar o hemograma, né? Então, a explicação é simples. O hemograma, as alterações hematimétricas não são afetadas simplesmente pelas doenças hematológicas, mas praticamente todas as doenças dos demais sistemas têm implicação clínica sobre o hemograma, tá certo? Uma doença cardíaca, uma doença renal, uma doença neurológica, todas podem alterar o hemograma de determinada maneira e o hemograma pode ajudar naquele diagnóstico específico. Então, o hemograma é o exame mais solicitado em toda a prática clínica no mundo, tá? E aí a primeira coisa, né? Como é que o hemograma é realizado? Devo confiar em seus resultados absolutos? O que significam os valores que os compõem? Quais os valores de normalidade? A gente vai ver tudo isso, tá certo? A primeira coisa, né, uma delas eu já falei aqui, é que o hemograma é o exame mais requisitado de toda a prática médica, né? Ele é um processo, deixa eu tentar minimizar isso aqui. Ele é um processo por uma técnica de automação, então, basicamente, né, a gente coloca lá o sangue do paciente que foi coletado, né, em um aparelho e, através de citometria, ele vai passar lá de modo automatizado e as células serão contadas de acordo com seu diâmetro, né? A transparência que ela tem, que a luz passa através dela, né? A coloração. Então, através desses aspectos da célula, né? A máquina consegue identificá-las e contar de modo automático, tá certo? E aí ela fornece não só a contagem absoluta, mas um histograma com gráficos de distribuição e coloração dessas células, tá certo? Entender que isso é um processo automatizado também faz a gente ter receio de determinadas coisas, principalmente quando o hemograma está alterado. Primeira coisa, quando a gente vê um hemograma alterado, a gente pensa logo, de fato esse exame está alterado, porque quem está dizendo isso é uma máquina, né? Então, a maioria dos laboratórios deveriam ter ali pontos de corte para que houvesse uma revisão manual, né? Então, sempre que você pegar um hemograma, você olha para a observação, porque aí lá o bioquímico vai dizer a alteração evidenciada no método automatizado foi confirmada de modo manual, né? Ou então ele coloca, inclusive, mais informações a depender do laboratório. Em determinados laboratórios, ele não tem essa prática clínica porque isso tornaria um exame mais moroso, até mais dispendioso para o laboratório, mas isso faz perder muito a qualidade do hemograma. Em outros laboratórios, inclusive, eles não revisam, né? Simplesmente liberam de modo automatizado o hemograma sem essa revisão manual, mesmo que haja uma alteração significativa. E isso tem uma implicação clínica absurda. Recentemente, eu diagnostiquei uma paciente com leucemia aguda que estava em casa, moribunda já há 5 meses. Anemia grave, né? Era de São Miguel, no interior de São Miguel, ia quase todas as semanas para o Hospital Regional de Paulo Ferreira, tomava sangue, os médicos prescrevendo sangue há 5 meses e nunca chegava a um consenso nem encaminhava para o especialista, né? E aí ela estava moribunda mesmo, em cima de uma cama, totalmente deitada, né? Já acamada, e uma vizinha resolveu contactar-me e quando a gente viu o sangue periférico, né? Com uma boa coloração e com um bom microscópio, a gente viu que aquela paciente estava cheia de blasto. Ela estava com leucemia há 5 meses, fazendo hemograma todas as semanas que diziam que ela estava com anemia, mas ninguém viu de modo manual, né, que aquela paciente tinha uma leucemia. Se alguém tivesse, isso é uma anemia grave, vamos confirmar essa alteração no hemograma e ver se tem alguma coisa a mais, veria que aquela paciente tinha células anormais do sangue periférico e certamente ela seria encaminhada muito mais precocemente para um hemato, né? Embora tenhamos tratado ela, já chegou num estágio muito grave e acabou morrendo essa paciente. Então, primeira coisa, o hemograma é automatizado, alterações precisam ser revisadas manualmente, né? Algumas alterações, existem alguns contadores automatizados, né, que inclusive eu nem tenho acesso, só de ouvir falar, que já colocam, tem blasto sem periférico, colocam alterações mais específicas, que antes só era notado e observado pelo método manual, né? Mas esses contadores automatizados ainda não estão à disposição da gente, não, tá certo? A maioria dos laboratórios utilizam contadores ali que acaba passando batido a muitas coisas que, pelo método manual, a gente consegue identificar, tá certo? Então, um hemograma alterado deve ser confirmado por técnica manual, que é o esfregaço de sangue periférico, tá certo? Então, sempre
observar ali, na observação do hemograma, se foi observado, né, aquela alteração de fato confirmada por técnico manual e o que mais o bioquímico lá tem a dizer para a gente, tá certo? E aí a gente começa pela primeira série do hemograma. Vocês observarem, o hemograma é dividido em três séries, tá certo? Diferente. O eritrograma, que são as hemácias, o leucograma, que são todo o setor mieloide, né? Todo o setor mieloide, entre aspas, porque praticamente tudo é mieloide, inclusive as hemácias, mas todo o setor leucocitário ali, né? E as plaquetas, tá certo? Então, ele é dividido em três. A primeira série é justamente o eritrograma, que são as células vermelhas, tá certo? E, se vocês observarem, a primeira coisa do eritrograma, geralmente, vai ser a contagem em hemácias, que é dada em milhões, tá? Eu coloco o valor de referência aqui do hemócio, mas os valores de referência variam bastante de laboratório para laboratório, tá certo? Se as hemácias estiverem reduzidas, a gente chama isso de anemia. A definição de anemia tem por base a contagem das hemácias, da hemoglobina e do hematócrito. Está reduzido um dos três é anemia, tá certo? Mas geralmente a gente toma por base muito mais a hemoglobina. Então, está reduzido é anemia. Está aumentado é policitemia, né? Existe um excesso de hemácias, tá certo? Em algumas anemias, a contagem de hemácia pode estar, inclusive, aumentada. Isso é um bizu para a prova, isso cai demais em prova de residência e concurso, porque em determinada anemia, a gente está se referindo aqui a uma causa congênita de anemia, uma hemoglobinopatia, que é a talassemia, onde tudo vem baixo, hemoglobina, hematócrito, VCM, mas se olha para a hemácia, está normal ou aumentada. Isso é uma coisa já para ter em mente, que quando a gente for ver talassemia, a gente vai entender melhor, tá certo? Então, é só uma observação. E considerar o desvio padrão de populações heterogêneas. A primeira coisa, sempre que você vê a série vermelha, na mulher, o valor de referência é sempre menor, né? Porque a mulher sangra, perde ferro todos os meses, então, consequentemente, tem uma menor massa eritrocitária. E a segunda coisa, determinadas populações já têm, de fato, né, menos hemácias, menos sangue do que outras. Então, isso varia de acordo, inclusive, com o país a que a gente está se referindo, tá certo? A segunda coisa são as Professor, hemoglobinas. Então, só antes que eu levantei aqui a mão, mas eu acho que não apareceu para o senhor. não, É, pode dizer. a questão da anemia. A Certo. gente olha os três componentes, certo? Sim. Independente de qualquer um estar alterado, eu já digo que está com anemia ou precisa de um ou mais. Não, um elemento abaixo do normal a gente chama de anemia. Isso é uma definição da Organização Mundial da Saúde, tá certo? Mas a gente utiliza muito mais porque sabe. A primeira coisa, eu já falei aqui, já as hemácias têm essa variabilidade, inclusive em algumas anemias podem vir até aumentadas. A gente vai falar agora sobre o hematócrito, que é uma contagem relativa que em determinadas situações confunde o raciocínio clínico. Então, por isso que geralmente a gente tem por base muito mais a hemoglobina, entendeu? Tem em mente, os três podem sinalizar anemias, mas desses três, na prática clínica, o que é mais confiável para a gente é a contagem de hemoglobina, tá certo? Certo, obrigada. Pronto. O segundo fator aqui é a hemoglobina, e a hemoglobina é diferente de hemácia, né? A hemoglobina, a gente está falando ali, a hemácia a gente está falando da célula, obviamente, aquele disco bicôncavo, e a hemoglobina a gente está falando de moléculas intraeritrocitárias. A hemoglobina é o que, de fato, carrega o oxigênio para o tecido e cumpre ali a principal função de uma hemácia, tá certo? E o valor de normalidade da hemoglobina aqui, tá em tela, varia também, mais uma vez, de homem para mulher, tá certo? Então, a hemoglobina é a molécula que compõe a hemácia. A gente chama, inclusive, que a hemácia é um saco de hemoglobinas, tá certo? E isso é diferente. E hemácia e hemoglobina são diferentes, que às vezes as pessoas têm por base que hemácia e hemoglobina é a mesma coisa, tá certo? E, se vocês olharem, o valor da hemoglobina perfaz geralmente um terço do hematócrito, né? Então, se vocês multiplicarem por 3 a hemoglobina, geralmente vai dar o valor de hematócrito. A hemoglobina é dada no valor em gramas por decilitro, enquanto o hematócrito é dado em porcentagem, tá certo? Então, pode pegar aí 14 vezes 3, né? Vai dar geralmente ali o valor do hematócrito, tá certo? Um terço do hematócrito é de hemoglobina.
O hematócrito, por sua vez, é uma porcentagem de hemácias do sangue total. Então, o cara pega lá o tubinho, sedimenta o tubinho e vê quantos por cento daquele tubo é feito de células vermelhas. E aí eu tenho a porcentagem de hematócrito, tá certo? Então, se 40% do tubo de sangue, após a sedimentação, onde as hemácias ficam no fundo por serem mais pesadas, né? Se 40% for de sangue vermelho ali, de células vermelhas, 40% é o hematócrito, tá certo? Só que isso tem um problema, pessoal. É por isso que a gente tem por base a hemoglobina muito mais confiável. Isso é uma porcentagem, é um valor relativo. Então, se em determinadas situações eu tiver mais plasma e plaquetas, como por exemplo, esse tubinho do lado aqui, ó, se vocês verem bem, entre esse sangue mais rosado, que é o plasma, e entre o sangue vermelho, que são as hemácias, tem um sobrenadante de plaqueta. Só que a plaqueta está bem destacada aqui, diferente do tubo da esquerda. Esse paciente do tubo da direita é uma imagem que eu peguei de trombocitemia essencial. É uma neoplasia hematológica onde há uma produção exacerbada de plaqueta. E aí, não quer dizer que o paciente tenha produção menor de hemácias, só que em termos de porcentagem, ele tem mais plaquetas do que o habitual e, relativamente, as hemácias vão estar em menor quantidade também. É um valor relativo em porcentagem. Então, o que deveria ser ali 40%, 45%, está 35% do hematócrito, digamos assim, tá certo? Só que esse paciente, né, em termos fisiológicos, não tem anemia, só tem uma porcentagem menor de células vermelhas, tá? Então, por isso que a gente deve sempre levar em conta um contexto total do paciente para interpretar esses resultados, tá certo? Outra coisa é o contrário. Eu posso ter de menos determinada quantidade de plasma ou plaquetas. Por exemplo, se o paciente sangra, né, ele perde o sangue total, mas aquele sangue total, a grande quantidade é de plasma, tá certo? E aí, se eu perco plasma demais, eu vou ter um aumento relativo da quantidade de hemácias. Quando vocês forem estudar infectologia, vocês vão ver que ocorre um extravasamento de plasma no sangue periférico na doença chamada dengue. A dengue, lá, o choque da dengue ocorre exatamente porque nosso vaso é incapaz de segurar o plasma. O plasma extravasa para os tecidos, né, e, consequentemente, o paciente choca por um choque hipovolêmico, né? E aí, quando ele perde plasma, o hematócrito aumenta. Se vocês olharem sinais de alarme lá, e dengue grave, choque do dengue, vai estar sempre o hematócrito, aumento do hematócrito, porque o hematócrito consegue quantificar quanto de plasma aquele paciente perdeu, tá certo? E aí, exatamente por ser uma quantidade relativa, perdeu plasma, aumenta o hematócrito, tá certo? Então, ele não é confiável nas primeiras 24 horas de sangramento agudo, né? Por quê? Porque você está perdendo ali sangue total. Então, digamos assim, ainda que eu perca 1 litro de sangue no sangramento agudo, o hematócrito pode vir normal, porque ele perdeu tanto a quantidade de plasma quanto de hemácias, tá certo? Então, em valores relativos, não absolutos, aquilo ali pode permanecer inalterado no sangramento agudo, né? E pode alterar em condições fisiológicas. Na gravidez, a grávida produz mais plasma do que hemácia. Então, a gravidez tem uma anemia chamada anemia dilucional, onde ela produz tanto plasma que acaba que aquela massa eritrocitária, em termos de porcentagem, fica menor. Isso não é doença, é fisiológico, certo? E a trombocitemia essencial, a gente já falou aqui que modo altera o hematócrito. Alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Acho que tá tudo ok. Tranquilo. A terceira medida aqui, né, na verdade a gente já está na quarta, que é o VCM, é o volume corpuscular médio, né? E aí muita atenção para isso aqui. A gente já falou sobre reticulose, a importância dele, mas o VCM talvez seja o segundo parâmetro mais importante na avaliação da anemia. Primeira coisa, quando eu pego um hemograma, além de ver se o paciente tem anemia ou não, já é bater o olho no VCM, tá certo? O volume corpuscular médio, o VCM, tem exatamente esse objetivo, medir a média, pegar as hemácias ali e ver a média do tamanho delas, que é dado em femtolitros. Obviamente, as hemácias não têm o mesmo tamanho uma em relação às outras, mas o VCM me dá a média de tamanho delas, tá certo? O valor de normalidade varia ali entre 80 e 95 e ele é um divisor de águas. Porque se eu tiver um VCM aumentado, eu chamo que aquela minha hemácia está macrocítica, né? Ela está grande. E aí, nas anemias macrocíticas, eu tenho causas específicas para o aumento de hemácias.
As anemias megaloblásticas, que a gente já vai ver depois, né, que é a deficiência vitamínica. O álcool também ocasiona uma anemia macrocítica, a própria síndrome mielodisplásica e as doenças tireoidianas. Quando a minha hemácia, ao contrário, tem uma média de volume menor do que o normal, abaixo de 80, eu também limito muito a quantidade de hipóteses diagnósticas. E aqui predomina a anemia mais comum em todo mundo, a anemia ferropriva, né? A anemia ferropriva é uma anemia microcítica, ela diminui o tamanho das hemácias. Mas não só isso, eu tenho outras causas, como talassemia e anemia sideroblástica, tá certo? Então, quando eu vejo uma anemia, existem uma infinidade mesmo de causas. Mas quando a anemia é macrocítica ou microcítica, aquilo restringe a quantidade de hipóteses diagnósticas e facilita o diagnóstico daquela anemia, tá certo? O quinto parâmetro aqui é a hemoglobina corpuscular média, tá certo? Em termos genéricos, a hemoglobina corpuscular média, digamos assim, mede ali a coloração daquela hemácia, tá certo? Se vocês verem esse esfregaço sangue periférico aqui, a hemácia é um disco bicôncavo, né? Então, quando eu vejo no esfregaço sangue periférico a hemácia que é um disco bicôncavo, onde o centro, né, toca praticamente um lado ou outro, quando eu jogo a luz do microscópio, o centro parece mais pálido, né, transparente, porque é um disco bicôncavo. Na periferia é mais escuro, né? E aí o que é que acontece? Geralmente a gente tem por base que essa palidez central perfaz um terço do tamanho da hemácia, né? A gente tem por base isso. E não deve passar disso, porque se tiver mais do que isso, né, ela aumenta a palidez e pode ser que isso signifique doença. A hemoglobina corpuscular média mede exatamente isso, né? Essa palidez central. Então, se a gente pegar aqui esse esfregaço sangue periférico, não sei se todos estão vendo aqui, a palidez aqui é muito maior do que o que a gente viu na imagem anterior. E perfaz muito mais do que uma quantidade de um terço da hemácia, tá certo? Então, nesse caso aqui, o HCM do paciente vai estar reduzido, porque, em teoria, digamos assim, está menos corado, só para facilitar o entendimento, tá certo? E isso também limita as hipóteses diagnósticas. E, geralmente, VCM e HCM andam de mãos dadas, tá certo? Então, se vocês forem ver, causas de HCM reduzidos, né? Ou seja, há uma hipocromia, um aumento da palidez da hemácia. São as mesmas causas de VCM reduzido, tá certo? Anemia, ferropenia e talassemia, né? Então, a palidez central da hemácia é, em média, um terço. Na hipocromia, essa relação é maior do que um terço. Todo mundo visualizou aqui essa relação da palidez? Professor, Uhum. é, se eu tenho uma. Peraí, deixa eu ver. Se a minha hemácia for mais corada, Aí a gente vai falar sobre isso. Não existe um termo hipercromia, não existe. mas algumas doenças causam isso, um HCM aumentado, entendeu? Mas não existe esse termo. A hemácia hipercrômica. Existe hemácia hipocrômica, mas algumas doenças aumentam o HCM. Assim, de modo informal a gente chama de hipercromia, mas não existe esse termo em livro, tá certo? E algumas Pronto, doenças causam isso, aumento do HCM. A gente vai certo. ver aqui, Outra né? pergunta. Se o tamanho médio da minha hemácia for macrocítica, Certo? na minha cabeça, ele vai levar mais oxigênio, vai ser melhor. Não. A hemácia tem um volume corpuscular médio entre 80 e 100, exatamente porque é uma hemácia normal que possui esse tamanho. Se a hemácia é maior, tá certo? Isso não quer dizer que ela tem mais hemoglobina. O que leva mais oxigênio para os tecidos é a hemoglobina intraeritrocitária, não a hemácia em si, tá certo? Então, se a hemácia está grande ou pequena demais, fugindo da média de uma hemácia normal, isso quer dizer que ela é doente, tá certo? Mas não quer dizer que ela funcione melhor. Tá? Pronto, Eu acho que vai certo. acabar o tempo aqui. É isso mesmo, eu ia dizer agora. Pronto, você finaliza e salva Certo, e abre um novo, tá certo? A gente certo. acaba rapidinho aqui agora.
Pronto, a gente tinha parado justamente aqui em HCM, estávamos falando sobre o tamanho da hemácia, como deve ser a palidez central e como se esse aumento dessa palidez central apareceria justamente aqui nessa medida que é o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, né? Então, elas andam mais ou menos juntas aqui com a medida do VCM. Quando há hipocromia, ou seja, quando o HCM está baixo, geralmente as causas são as mesmas ali do VCM baixo, né? Então, por isso que a gente se refere, por exemplo, à anemia ferropriva como uma anemia que é microcítica, ou seja, o VCM é baixo, e hipocrômico, né? É uma anemia hipomicro, né? No dizer aí clínico, no dizer coloquial, tá? Então, a palidez das hemácias faz justamente esse 1/3, né? E esse valor, né? Esse valor anda mais ou menos junto, o HCM anda mais ou menos junto com o CHCM, certo? O HCM é a hemoglobina corpuscular média, o CHCM é a concentração da hemoglobina corpuscular média, né? As duas coisas, né, querem dizer a mesma coisa, só que em medidas diferentes. Se você olhar o HCM, ele é medido em picogramas, né, e o CHCM é medido em gramas por decilitro, né? Se você até pesquisar em livros e tudo mais na internet, é difícil encontrar uma diferenciação do que seja HCM e CHCM, né? Para a prática clínica, eu levo que as duas veem mais ou menos a mesma coisa, mas que são medidas diferentes, sendo que algumas situações podem alterar o CHCM enquanto o HCM permanece igual, tá certo? Então, é a mesma coisa. O CHCM baixo ali quer dizer que a concentração de hemoglobina é baixa, né? Então, há uma palidez, há uma hipocromia, embora esse termo seja usado para o HCM reduzido, e aí as causas também são as mesmas de redução do CHCM, anemia ferropriva e talassemia. E aí, respondendo justamente aquela pergunta de e se vier aumentado, né? A gente não chama isso de hipercromia, né? Mas, porque não existe esse termo de modo didático, mas a gente tem a intuição de que aquela hemácia está realmente menos pálida, digamos assim, ou até sem palidez. O primeiro esfregaço sangue periférico que vocês vão ver aqui é de uma doença chamada esferocitose hereditária, embora esferócitos não sejam uma hemácia exclusiva da esferocitose. A gente vai ver depois, anemia hemolítica autoimune, por exemplo, que é uma condição muito comum na prática clínica, a esferose no sangue periférico. Essa célula perde a convexidade de uma hemácia normal e, consequentemente, perde aquela palidez central. Se você olhar, é uma bolinha redondinha, é um verdadeiro esferócito, não tem palidez central. O que acontece se eu tiver muito esferócito no sangue periférico? O HCM e o CHCM se elevam, tá certo? Em termo coloquial, eu chamo isso de hipercromia, mas não existe esse termo mais uma vez. Então, tenha em mente, o aumento do CHCM e o HCM, que é ali que o negócio está mais escuro, digamos assim, né? Então, aquilo ali pode ser uma dessas condições. Principalmente, a gente fala mais, como exemplo para isso, da esferocitose hereditária, porque realmente é o exemplo mais intuitivo. Existem causas errôneas do aumento do CHCM, tá certo? Se vocês olharem esse segundo esfregaço aqui, que tem aqui, existe um aglomerado aqui de células, né, empilhadas umas nas outras, coladas aqui umas nas outras, e isso torna as hemácias bem escurecidas, digamos assim. Isso é um erro de automação, tá certo? Ó, o CHCM, o normal é que seja entre 27 e 36. Eu já vi CHCM de 100, 120. Quando a gente vê isso, claramente é um erro de automação. Há alguma coisa acontecendo no sangue daquele paciente que, em teoria, está enganando a máquina, né? Não, vou reciclar. Acho que é o do Gustavo, está aberto o áudio. Pronto. Então, em teoria, né, aquilo ali está enganando a máquina. Qual condição é essa? A causa mais comum que a gente fala quando cita esse aumento absurdo e errado são as crioaglutininas, né? É a presença de imunoglobulinas ali, geralmente frias, que acaba gerando essa aglutinação de hemácias. Depois vocês vão ver, é a perca da capacidade das hemácias de repulsão e acabam que
elas, muito pelo contrário, se aglomeram ali, né? Se unem e acaba aumentando o CHCM. Como é que a gente desfaz isso? Né? Já que são crioaglutininas, ou seja, são aglutininas a frio, né? Que acontecem quando a temperatura está mais baixa. A gente aquece essa amostra, né? O que é chamado banho-maria. Aí passa a amostra do paciente no banho-maria, deixa ali a 37 graus, e aí refaz a amostra, né? Deixa, entre aspas, estou falando em termos genéricos para vocês entenderem. Deixa ela esquentando. Quando chega em 37 graus, que é exatamente a função do banho-maria, passa novamente na citometria do hemograma, e aí, muitas vezes, a gente consegue desfazer esse erro do exame e aí consegue ler com mais precisão. Mas isso aqui é chamado crioaglutinina, certo? É uma aglutinação que aumenta o CHCM. Tá? O último medidor aqui, a última medida da série vermelha é o RDW, né? Que do inglês é Red Distribution Width, né? A distribuição pelo tamanho das hemácias. Basicamente, é um termo ao contrário ali do VCM. O VCM mede a média do tamanho das hemácias, dá para você o tamanho médio. O RDW visa medir o quão diferente essas hemácias são uma das outras, digamos assim. Então, ela mede o grau de variação de hemácias que a gente chama de anisocitose. O valor de referência é entre 11 e 15. Abaixo disso, não existe um termo que especifique, né? Porque abaixo disso quer dizer que as hemácias estão muito uniformes, estão do mesmo tamanho e padrão. Mas acima disso, pode ser doença, e a gente chama isso de anisocitose. Quando o RDW está muito aumentado, a gente chama de anisocitose porque as hemácias estão maiores umas do que as outras, né, em quantidade razoável, tá certo? Então, elas estão sendo formadas umas grandes, outras pequenas, outros tamanhos médios, e aí isso aumenta o RDW, tá certo? Eu vou voltar aqui uma imagem que a gente já viu, da anemia ferropriva. Veja esse esfregaço sangue periférico. Tem umas hemácias muito grandes, inclusive com centro pálido, tem umas pequenas, tem umas em forma de estomatócito, que é o que a gente chama, que é como se fosse uma boquinha, tem umas em formas elípticas aqui, né? Que é como se fosse, inclusive, um bastãozinho, tá certo? Esse aqui parece mais com uma hemácia elíptica, tá certo? E aí, essa alteração de tamanho é bem comum em determinadas anemias, mas o mais comum é na anemia ferropriva, umas hemácias maiores que as outras, em formas bizarras, e tudo isso aumenta o RDW, tá certo? Então, se a gente lembrar, a anemia ferropriva, talassemia, faz parte do grupo das anemias hipocrômicas e microcíticas. O RDW é essencial para diferenciar essas duas causas. Ainda que a gente não tenha exame nenhum em mãos, além do hemograma, eu consigo dizer se aquela anemia é uma talassemia, muito provavelmente, ou uma anemia ferropriva olhando para o RDW. Na série vermelha, vai estar tudo do mesmo jeito. Hemoglobina baixa, VCM baixo, HCM baixo. Em algumas condições, a hemácia pode vir aumentada, como a gente já falou, mas o RDW, no anemia ferropriva, vai estar aumentada, concorda? Os tamanhos são diferentes. Só que na talassemia é uma doença hereditária onde todas as células são produzidas de modo pequeno. Então, o RDW vai estar reduzido ou normal, né? Então, anemia ferropriva hipocrômica, microcítica com anisocitose. Talassemia hipocrômica, microcítica com RDW normal, tá certo? Ajuda a diferenciar entre as duas causas. Aí, obviamente, vamos fazer os exames específicos para determinar a causa, mas o hemograma já dá uma ideia, tá certo? Entenderam aí, pessoal? RDW. Tudo ok. A gente vai falar sobre as outras séries agora que são vistas no hemograma, mas sem dúvida alguma, a, que os médicos clínicos entendem menos são justamente essas medidas da série vermelha, porque cada uma vê uma coisa e cada uma tem por objetivo alguns diagnósticos. E, sem dúvida, para a gente é o mais importante, porque no nosso consultório a maioria dos pacientes vão chegar com anemia. As outras séries também são importantes, mas muitas vezes fazem, inclusive, parte de um contexto, de um quadro de anemia, tá certo? Então, entender a série vermelha é essencial, né? Aqui, mais uma vez, é o eritrograma, eu trago só, mais uma vez, a importância da morfologia, tá certo? Às vezes, por essas medidas,
a, o hemograma não diz a morfologia. Então, por exemplo, existem células em foice, né, que são os drepanócitos. Essa é uma descrição morfológica de uma determinação visual. Eu faço um esfregaço sangue periférico e vejo, né? Entre aquelas medidas, ele não vai me dizer isso, a não ser os contadores automatizados mais modernos, né? Então, veja a importância disso. O paciente tem uma anemia falciforme, que se eu visse o esfregaço do paciente, eu determinaria a anemia sem exame nenhum, mas vem um eritrograma ali com a série vermelha, basicamente com a contagem automatizada, na observação o cara não revisou a lâmina e deixou passar o diagnóstico. Obviamente, hoje isso é muito improvável, porque todo mundo faz teste do pezinho. Mas digamos que você passasse batido ali um paciente que não fez teste do pezinho. Com um simples esfregaço, você veria várias células com essa morfologia em foice e daria o diagnóstico do paciente, certo? O ovalócito, né, que é essa célula mais ovalada, né? A célula esférica, que é o esferócito, você presume através daquele HCM aumentado, mas dizer que é um esferócito tem que ver. Isso o hemograma não dá, é a revisão da lâmina manual que descreve isso, tá certo? Isso é essencial para determinadas doenças, né? A gente vai ver depois, microangiopatia trombótica, vai aparecer esquizócito no sangue periférico. Quem é que me diz isso? Meu olho, eu vou ver o esfregaço, vou ver pedaços de hemácias, isso é o esquizócito. Dacriócito é a forma em lágrima da hemácia. Em determinadas doenças é muito mais frequente que outras. Rouleau, que também é uma determinada aglutinação, só que é um empilhamento em moedas. Aparece na doença chamada mieloma múltiplo, que a gente vai ver depois também, certo? Só para vocês terem a importância da morfologia. Na segunda série avaliada no hemograma, a gente tem o leucograma, né? E aí entra todos os leucócitos aqui. Aqui é mais ou menos uma terra de ninguém, né? O leucograma não é um negócio muito específico do hematologista, né? Embora a maioria das doenças também influam aqui no leucograma, mas qualquer condição clínica pode alterar a leuco. Doenças infecciosas, doenças autoimunes, doenças cardíacas, doenças renais, tá certo? Não são doenças específicas da hematologia, tá? Então a gente atenta sempre para a contagem absoluta, porque se você for olhar a contagem relativa, você cai mais uma vez no erro, né? Tem sempre a contagem relativa aqui. Ah, tem 72% de neutrófilo. Beleza. Se você olhar a contagem relativa, pode ser que esteja aumentado, né? Mas vamos olhar a contagem absoluta. Aí você olha e aí está dentro do padrão, 5.600 neutrófilos, né? E aí, na verdade, não é um aumento da contagem absoluta de neutrófilo. O que pode estar acontecendo é que os linfócitos podem estar reduzidos e aí acaba aumentando em valor relativo àquele neutrófilo, tá certo? E aí o leuco é muito mais inespecífico. A gente usa sempre um contexto clínico para avaliar as alterações. De modo que um leucograma persistentemente aumentado, 3 meses de leucócito aumentado, aquilo pode ser uma leucemia, né? Uma leucemia crônica. Mas um leucograma agudamente aumentado é muito mais comum que seja uma doença infecciosa, parasitária, um vírus, uma bactéria, né? Causas fisiológicas também alteram o leucograma. Exemplo, na gestante. A gestante tem um aumento relativo do neutrófilo. Então, sempre que você vê um hemograma lá de gestante com 12, 13 mil leucócitos, não diga que ela está infectada, não. Muito provavelmente, aquela gestante ali, de modo fisiológico, tem um aumento de neutrófilo. Afinal, ela tem que defender não só ela, mas agora um feto, né? As crianças, né? A criança tem uma inversão ali. Se você olhar um hemograma de um adulto, ele sempre tem mais neutrófilo do que linfócito. Mas a criança tem uma inversão disso. Aí você não vai dizer que a criança está com a virose, não. É comum na criança ter mais linfócitos do que neutrófilos. Há uma inversão. Algumas medicações também, né? Então, a interação entre leucócitos aqui faz em uma série de hipóteses, desde infecções, cânceres, alergias, que vão aumentar ali determinadas linhagens, né? E aí o entendimento de cada uma dessas alterações a gente vai aprender no decorrer das aulas quando a gente for vendo determinadas doenças. Aí a gente vai associar muito mais aquela alteração daquele determinado leucócito, tá certo? E aí, rapazinho? Deixa aqui, papai tá dando aula, viu? Para ver. Tivemos uma interrupção inesperada. Então vamos prosseguir aqui. Valores absolutos.
Leucócito normal é entre 5 e 10 mil. E aí, quando está acima disso, a gente chama leucocitose. Quando está abaixo disso, a gente chama leucopenia. Mas veja, se a gente tem em mente que a quantidade maior de células dos leucócitos é neutrófilo, quando eu vejo essa alteração, eu bato logo o olho no neutrófilo. Para mim é o que importa. Porque às vezes o paciente tem 3 mil leucócitos. Aí você diz, ele tem leucopenia, mas você olha os neutrófilos estão normais. Eu dou menos importância a essa alteração, porque deve ser alguma alteração das outras linhagens. Linfócito, eosinófilo, monócito, alguma doença benigna, né? Mas se os neutrófilos estão baixos, aí eu defino isso como neutropenia e aquilo é uma citopenia que precisa ser avaliada, tá certo? O que é que pode alterar os neutrófilos? Quimioterápica, a maioria das quimioterapias baixa tudo. Corticosteroides, isso é um erro comum, pessoal, na prática. A gente pega, às vezes, até paciente no privado que vem encaminhado por um médico, né, clínico que diz, precisa de avaliação de hemato. Aí o paciente teve uma virose, usou corticóide e aumentou o neutrófilo. Aí o cara acha que o paciente tem uma doença hematológica, está com infecção, e não. O corticóide aumenta transitoriamente a contagem de neutrófilo, tá certo? A sepse é o mais comum, né? Então, acaba aqui por conhecimento popular, às vezes a gente cai até no erro. Vê neutrófilo aumentado, está infectado. E não é, tá certo? Mas realmente a sepse aumenta. Os bastões, né? É outra contagem aqui. Os bastões são as células mais prematuras ali, imediatamente mais prematuras do que o neutrófilo. E os bastões no sangue periférico ainda são vistos, só que até determinada quantidade. Se a gente vê valor de referência desse laboratório aqui, né? Se eu não tiver nenhum bastão, é normal, mas se eu tiver, é no máximo até 500. Aumentou além disso, aí eu começo a chamar de desvio à esquerda, né? Que aí pode ser uma infecção grave, uma neoplasia, tá certo? A próxima série, né, são os segmentados, onde os segmentados eles contam geralmente, geralmente a mesma contagem de neutrófilo, tá certo? Se vocês olharem aqui nesse hemograma, a contagem de segmentados é igual, né, exceto por menos um segmentado aqui. Ele geralmente conta não só os neutrófilos, que são consideradas células maduras, mas também os outros segmentados mais imaturos, tá certo? Mas geralmente é a mesma coisa, segmentado e neutrófilo, tá certo? A outra série é o eosinófilo. Se eu tiver eosinófilo ali aumentado acima de 500, eu chamo de eosinofilia, tá certo? Se eu tiver eosinófilo baixo, isso não é doença, eu posso ter, inclusive, nenhum eosinófilo no sangue periférico. Geralmente, né, na maioria das pessoas, isso vai ser parasitose e alergias. A gente já falou sobre isso na questão do nosso questionário. Mas existe uma infinidade de outras causas. Vasculites, doenças neoplásicas hematológicas, né, doenças como síndrome paraneoplásica secundária a um linfoma, a um mieloma múltiplo, tá certo? Existe uma infinidade de causas. Os basófilos é uma célula bem distinta, o basófilo é uma célula hipergranular. Quando a gente for falar de morfologia, vocês vão ver. Então, basófilo é uma célula que a contagem automatizada não erra, porque é uma célula muito distinta. Deixa eu abrir rapidinho aqui uma célula do basófilo. Basófilos. Então, é uma célula muito distinta. Às vezes, você não consegue nem ver o núcleo de tão granular que é ela. E são grânulos grosseiros. Então, os basófilos, né, a contagem automatizada do meu hemograma não consegue errar, tá certo? E basofilia, pessoal, existem pouquíssimas condições da medicina que causam basofilia, né? E assim, para fixar, né, a gente falou muito já de leucemia mieloide crônica. Você vê uma eosinofilia, que o paciente tem há 2, 3 meses, o leucócito aumentado e tem basofilia, né? Isso sugere muito, na maioria das vezes, que seja LNC, tá certo? A basofilia na leucemia mieloide crônica é quase universal. Não existe leucemia crônica, ou praticamente não existe sem basofilia, tá certo? E outras pouquíssimas condições que podem alterar basófilo, tá certo? Então, fica mais fácil quando a gente determina que essa célula está aumentada, porque a hipótese diagnóstica ali fica bem mais provável do que outras. A penúltima série dos leucócitos são os linfócitos, que variam entre 1.500 e 4.500. Se eu tenho aumento, eu tenho linfocitose. Se eu tenho redução, eu tenho linfopenia. De modo genérico, linfocitose a gente associa principalmente a vírus. Isso não está errado. Só que depende do contexto clínico. Se eu tenho um aumento crônico dos linfócitos, né, eu
eu determino que aquilo ali seja uma outra doença. A gente vai falar muito sobre isso, leucemia linfóide crônica. Às vezes a gente dá pouca importância a isso. Veja no valor de referência desse hemograma. Linfócito só é para ir até 4.500, alguns até 5.000. Se eu tiver 5.500 linfócitos, é linfocitose. Se esse aumento, ainda que discreto, for crônico, isso pode ser inclusive uma leucemia. Eu friso isso porque esse diagnóstico passa batido demais e às vezes chega até muito tardio para o nosso ambulatório. Porque o médico generalista vê linfocitose e fica lá dizendo ao paciente que não é nada, que é uma virose, toma um xarope, e o paciente fica, às vezes, por anos, né, com esses linfócitos aumentados, sem um esclarecimento. E linfocitose crônica pode ser uma leucemia crônica, tá certo? Monócitos é a última célula do nosso corpo. Monócito também é uma célula muito específica da hemato. A alteração de monócito geralmente está associada a doenças hematológicas, seja para mais ou para menos. O aumento é monocitose, a redução é monocitopenia. Tá? A gente falou sobre essa célula que é muito diferente, que é o tricoleucócito, que parece que tem cabelos, projeções saindo dessa célula, e eu sempre falo dela quando eu vou falar de monócito, porque no monócito eu tenho a redução de todas as células do sangue, no tricoleucócito, né, que é a tricoleucemia, baixa tudo. Eu tenho anemia, leucopenia, plaquetopenia, mas caracteristicamente nessa doença os monócitos também estão reduzidos, tá certo? Então há uma monocitopenia. E aí quando eu vejo sangue periférico diante de uma pancito com monocitopenia e vejo essas células, é praticamente patognomônico. Preciso só do exame para confirmar, tá certo? Teve 2 diagnósticos recentes dessa leucemia que é inclusive rara, tá? E, por último, a gente está entrando na última série, a gente tem o plaquetograma, né? As plaquetas, a gente já falou bem, são as responsáveis por a hemostasia primária. A gente levou um corte, quem primeiro chega lá são as plaquetas, para formar o tampão plaquetário e só depois formar o coágulo propriamente dito. E a contagem de plaqueta varia em normalidade entre 150 e 450 mil. Se eu tenho um aumento plaquetário, eu tenho plaquetose, se eu tenho uma redução, eu tenho plaquetopenia. Há uma discussão se realmente a plaqueta é uma célula, porque a celular vem de um fragmento de uma célula maior, que é o megacariócito. Então, a imagem é bem ilustrativa, né? Se a gente vê, o megacariócito é uma célula enorme, se fragmenta e formam as plaquetas, que são pequenos fragmentos de célula, tá certo? Então, se eu tenho uma redução das plaquetas que fazem parte da hemostasia, eu tenho uma predisposição a sangrar, tá certo? Então, uma plaquetopenia predispõe a sangramento. Se a gente vai ver, algumas doenças são muito comuns. Sem dúvida alguma, a gente vai falar sobre PTI, que é a plaquetopenia imune, muito comum. PTT, púrpura trombocitopênica trombose, uma doença rara, mas gravíssima. E medicamentos. Existe uma lista de medicamentos que podem causar plaquetopenia induzida por droga. Então, sempre que a gente para com uma plaqueta baixa, a gente vai perguntar aquele paciente que ele toma, porque aquilo ali pode estar associado a remédio, tá certo? E o contrário é a plaquetose. Geralmente, o aumento das plaquetas é reacional, né? O paciente está infectado, né? Está com uma virose. Além da leucocitose, ele tem plaquetose, né? Ou se expôs a um grande trauma, a uma queimadura, aumenta de modo reacional e transitório plaquetose. Mas, se eu tenho um aumento crônico, eu posso ter um câncer hematológico chamado TE, que é a sigla para trombocitemia essencial. É a neoplasia hematológica que aumenta cronicamente as plaquetas, tá certo? Isso aqui, só para a gente fechar aqui a aula, a gente deve sempre questionar a alteração automatizada. O paciente aparece no ambulatório, às vezes, do especialista, do hematologista, para investigar uma plaquetopenia, que o hemograma dele deu 90 mil plaquetas. A primeira coisa, o cara nem repetiu o exame para confirmar a alteração. A segunda coisa, você não sabe interpretar porque você não sabe que pode haver um falso resultado naquele hemograma por conta de uma coleta, né? Quando vocês coletam o sangue, geralmente o hemograma é dosado nesse tubinho aqui, que é esse tubo da tampa roxa, que é o tubo de EDTA, né? Existe ali uma solução de conservante chamada EDTA. O EDTA pode induzir, né, através de um mecanismo não imune, a agregação plaquetária. Esses pequenos pontinhos aqui no centro são plaquetas que estão bem juntinhas e quando passa no modo automatizado, essas plaquetas agregadas não são vistas e são contadas como, e a contagem absoluta sai como se a plaqueta tivesse baixa.
mas na verdade elas estão agregadas por conta desse tubinho de tampa roxa que é o EDTA. E aí é o que a gente chama de pseudoplaquetopenia. Como é que eu suspeito disso? Primeira coisa, repetir o hemograma, deu plaqueta baixa. Eu vou lá ver o sangue periférico do paciente. Se tiver agregado, eu suspeito que seja. Como é que eu corrijo isso? Ora, se é a solução conservante que causa isso, do tubinho roxo, eu vou dosar em um outro tubinho, que é o tubo de citrato, que é esse tubinho da tampa azul, tá certo? E aí, geralmente, eu consigo desfazer essa plaquetopenia induzida pelo EDTA, e aí uma plaqueta que era 80.000 no exame automatizado, quando eu doso no citrato, está 160.000, tá certo? Então, in vitro, dentro do tubinho, vai estar baixo, por conta de uma falsa interpretação da máquina. Mas em vivo, a plaqueta do paciente é normal, né? Então, o primeiro passo, quando a gente vê uma plaqueta baixa, é pensar que a máquina pode estar errada para descartar a pseudoplaquetopenia, tá certo? Então, isso é o básico para um médico generalista. Tranquilo, pessoal? A gente terminou aqui o hemograma. Eu fiz questão já para a gente adiantar. Eu acho que o Wilson, talvez, com certeza, tinha mais informações, né? Depois a gente passou o link para ele. Se ele quiser acrescentar alguma coisa, a gente acrescenta. Mas é bom que a gente já toca já os assuntos da nossa liga. E hoje, sem dúvida, a gente viu uma das coisas mais interessantes da EMAT, mais importante, na verdade, que é hemograma, tá certo? Obviamente, a maioria desses conceitos a gente vai fixar muito mais na prática clínica, quando a gente começar a ver muito hemograma e interpretar aqueles achados, tá certo? Para, sem dúvida alguma, todo mundo sair pelo menos com uma base racional de um hemograma e não fazer isso que, em alguns casos aqui eu já citei, né? Uma alteração banal, o cara mandar para o especialista, sendo que não soube interpretar o exame ou não soube interpretar o contexto clínico do paciente, tá certo? Professor, só uma sugestão, se o senhor tiver casos e possa mandar num grupo para a gente ir trabalhando nosso pensamento clínico do hemograma, acho que ficaria bem interessante. Não entendi. Repita aí, Priscila, que o áudio está um pouco ruim. Se o senhor tiver hemogramas que possa mandar no grupo para a gente trabalhar o nosso raciocínio clínico, Certo, seria certo. bem interessante. Eu tenho inclusive. Sempre que eu pego um hemograma e eu lembro, eu tiro foto. Eu vou começar a fazer isso com mais frequência, justamente com esse objetivo, né, da gente discutir agora na liga. Mas eu tenho alguns hemogramas interessantes aqui no meu celular. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, de algum desses pontos? A gente começou ali da série vermelha, que sem dúvida é a parte mais importante, falando de leucócitos, de plaquetas. Obviamente é uma aula introdutória e a gente não abordou todos os aspectos disso, né? Tem muitas outras alterações, mas eu acho que o básico a gente conseguiu ver. Na verdade, o básico já é muita coisa, né? É verdade. Foi ótimo, professor. Obrigada. Pronto, aí a gente depois, Ingrid, junta as duas aulas, faz um vídeo só, sobe no YouTube, que é para o restante do pessoal ver, né? Isso mesmo. Eu já vou tentar fazer isso hoje para deixar disponível quanto antes para o pessoal. Pronto. Aí na semana que vem eu já crio um questionário e vamos estimular o pessoal a aderir mais ao questionário.